Tchau. Não, tá bom. Bom dia. Alguém Bom dia, professor. Patologia, Bom dia, professor. anatomia patológica? Estão me ouvindo bem? Sim, Vou passar o slide, vocês conferem aí. Passou? passou não. Passou agora. Passou? Passou. Passou? Então tá bom. 9h a gente começa, daqui a 5 minutos, tá bom? Bom dia para todos.
Bom dia a todos. Hoje eu vou abordar com vocês lesão e morte celular. Eu vou enumerar várias situações capazes de provocar lesão celular. Lesão celular que, por vezes, é capaz de provocar a morte da célula. Por vezes, fica apenas a célula lesada sem provocar a sua morte. Então, primeiro eu vou enumerar as situações capazes de provocar lesão celular e depois a gente vai abordar sucintamente que lesões são essas, tá bom? Então, vamos começar. Eu peço que todos que estejam acompanhando a aula digite o nome e o número de matrícula no chat para depois a gente fazer a frequência de vocês, tá bom? Então, a gente vai começar com conceitos a respeito de lesão e morte celular. Veja só, a maioria das doenças decorre de fatores ambientais, mas está cada vez mais claro que várias doenças possuem uma base multifatorial e são o resultado de interação entre fatores ambientais e fatores genéticos, né? Nós temos que lembrar que as agressões ambientais vão agir em cima de um ser que tem a sua própria genética, tá bom? Bom, a lesão pode ser definida como uma influência nociva que perturba a capacidade da célula para manter uma homeostase normal ou adaptativa. Primeira causa de lesão e morte celular que eu vou citar para vocês é a hipóxia. É uma situação bastante comum de acontecer, provocando diversas lesões no organismo, tá? Então, o que é a hipóxia? Olha, hipóxia significa a oxigenação prejudicada para a célula. Hipóxia significa pouca oxigenação para as células. Então, a hipóxia, então, ela pode ser de duas maneiras diferentes. A hipóxia pode ser pela perda do suprimento sanguíneo e a hipóxia pode ser por uma depressão da capacidade carreadora de oxigênio do sangue. O que quer dizer isso, gente? Vocês sabem que o oxigênio ele é ofertado às células do organismo através da hemoglobina, formando o composto oxihemoglobina. Então, daí vocês já entenderam que para haver oxigenação das células é necessário que tenha o quê? Irrigação sanguínea. Por isso, a perda do suprimento sanguíneo, como devido a uma placa de ateroma, né, no caso da aterosclerose, devido a uma trombose, devido a uma isquemia, é lógico que tudo isso aí prejudica a chegada de sangue nas células, consequentemente prejudicando a oxigenação dessas células. Agora, na letra B, nós temos uma situação diferente. Olha só, na letra B está escrito aí depressão da capacidade carreadora de oxigênio do sangue. Então, aí está implícito o seguinte, que a irrigação sanguínea ela está se fazendo, só que ela está se fazendo com um sangue de qualidade inadequada, como, por exemplo, em grandes anemias. Então, nas grandes anemias, o suprimento sanguíneo, a irrigação sanguínea,
ela é feita normalmente, mas o sangue ele é de uma qualidade inadequada. Então, um sangue com pouca hemoglobina, tá? Logicamente, vai carregar pouco oxigênio para as células. E, no caso do envenenamento pelo monóxido de carbono, que acontece em acidentes industriais, muitas vezes, o que acontece é o seguinte: nosso organismo, quando é exposto ao gás carbônico, ao monóxido de carbono, melhor dizendo, o que acontece? O CO, eles têm uma afinidade pela hemoglobina muito maior do que o oxigênio. Então, diante de uma exposição ao monóxido de carbono, ele desfaz o complexo oxihemoglobina, formando o composto carboxihemoglobina. Então, dessa maneira, não acontece a oxigenação das células, pois todo o oxigênio ele é empurrado da hemoglobina, formando a carboxihemoglobina. Então, dessa maneira, não existe oxigenação das células e, consequentemente, dos tecidos, sendo causa, então, de morte súbita. Então, a hipóxia podemos ter de duas maneiras diferentes: pela depressão da capacidade carreadora de oxigênio e a perda do suprimento sanguíneo. Tá? Olha só, no segundo tópico de situações capazes de provocar lesão e morte celular, a gente tem aí as lesões físicas, como os traumatismos, as temperaturas, as radiações e o choque elétrico. Gente, o traumatismo ele lesa a célula por ação contundente direto, né? Então, por exemplo, uma batida que você dá na maçaneta da porta, uma paulada que você receba. Então, é ação contundente direta do agente físico sobre a célula. Tá? Então, os diversos traumatismos capazes de provocar lesão e morte celular. Agora, as temperaturas, o nosso organismo ele é adaptado a viver sobre uma certa variação de temperatura. Então, tanto as temperaturas baixas são capazes de provocar lesão e morte celular, como as temperaturas elevadas. Então, por exemplo, temperaturas baixas podem provocar lesão e morte celular em pacientes, por exemplo, que trabalham em câmeras frigoríficas, que são expostos a temperaturas muito baixas, podendo provocar lesão e morte celular, principalmente de extremidades, como ponta do nariz, ponta dos dedos, ponta da orelha, tá? E temperaturas elevadas, como a gente percebe também, às vezes, em grandes incêndios, também são capazes de provocar lesão e morte celular. Tá? Em grandes incêndios, muitas vezes a pessoa morre sem ter sido queimada pela chama, apenas pelo excesso de calor na área do incêndio. É capaz de provocar lesão e morte celular. Tá? Então, aí, como agentes físicos, a gente está enumerando aí os diversos traumatismos, as alterações de temperaturas e as radiações e o choque elétrico. Olha, as radiações, tem aí as usinas atômicas, quando vazam aqueles reatores e emitem, deixam para
vazar para a atmosfera, aqueles elementos radioativos são capazes de provocar as mais variadas lesões nos organismos submetidos a essas radiações. Lesões essas provocadas por radiações que podem trazer consequências muitos e muitos anos depois. Então, pode haver um vazamento radioativo hoje e a pessoa apresentar um câncer, por exemplo, de tireoide, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tá? Pode acontecer assim. E o choque elétrico, tá? Pode provocar lesão e morte celular, dependendo aí das mais variadas tensões da energia elétrica, tá? Então, são alguns exemplos de lesões físicas capazes de provocar lesão e morte celular. Vejam que até o final da aula, mais ou menos, eu vou persistir falando em lesão e morte celular. Depois vocês vão entender por que eu estou sendo taxativo em usar o termo lesão e morte celular. Bom, então vamos aí para mais um tópico capaz de provocar lesão e morte celular. No número 3 aí, nós temos agentes químicos capazes de provocar lesão celular. Podemos citar os poluentes do ar, os inseticidas, os herbicidas, o mercúrio, o asbesto, o álcool, os narcóticos e outros medicamentos que vocês vão ver quando estiverem prescrevendo nos ambulatórios de vocês. Bom, os poluentes do ar, tá? A poluição ambiental, a poluição atmosférica, ela é capaz de provocar um grupo de doenças, às vezes, dependendo da ocupação profissional do paciente, um grupo de doenças que fazem parte das chamadas pneumoconioses. Tá? As mais brandas, a mais popular é a chamada antracose, que antracose, gente, é a inalação de partículas de carvão do ambiente. Essas partículas inaladas, elas são depositadas, elas são fagocitadas pelos macrófagos alveolares e se depositam no parênquima pulmonar, dando o chamado pigmento antracótico. Então, a antracose ela pode ser banal, como a que a gente observa em praticamente todos os pulmões que a gente examina, decorrente da poluição ambiental, e tem a antracose, doença realmente severa, que acomete pacientes, por exemplo, que trabalham em minas de carvão, onde o ambiente é extremamente poluído, provocando sério comprometimento da função respiratória do paciente. Olha, os inseticidas, tá? Eles, muitas vezes, aplicados no ambiente doméstico, eles são absorvidos pelas nossas mucosas ou, às vezes, absorvidos pela pele, tá? Provocando lesão e morte celular no nosso organismo, tá? Porque ele é nocivo não só para o inseto que você quer exterminar, como muitas vezes para você que aplica o inseticida dentro da sua residência. Os herbicidas são os chamados agrotóxicos. O herbicida, gente, tem duas situações que a gente deve mencionar. Primeiro, ele pode provocar lesão e morte celular no indivíduo que está
aplicando o herbicida na lavoura. E o herbicida aplicado na verdura, no legume, tá? Ele, se não for bem, não fizermos uma boa preparação do alimento, tá? Esse alimento vai com o agrotóxico para o mercado, você compra esse alimento e, se você não fizer uma boa higienização dele antes de consumir, você pode consumir esse agrotóxico, né, o herbicida, e provocar as mais variadas lesões celulares no seu organismo. O mercúrio, tá? Metal mercúrio, que muita gente pensa que hoje não existe na natureza, ainda existe hoje, gente, muitas pessoas que vivem do garimpo, tá? E o mercúrio ele é utilizado da seguinte maneira: o garimpeiro ele leva o metal mercúrio porque ele utiliza o metal mercúrio para separar o que presta do que não presta. O que não presta fica agregado ao mercúrio e aí o garimpeiro ele joga aquele mercúrio para as águas do rio. Tá? O que é precioso, ele separa e para levar no final do dia. Agora, o mercúrio que ele joga dentro do rio vai contaminar os mananciais, que vão provocar lesão celular em quem consumir aquela água contaminada pelo mercúrio. Então, hoje, né, talvez muitos não saibam, mas até hoje, aí pelo Nordeste, pelo Norte e Nordeste, até hoje ainda existe a prática do garimpo. E o mercúrio ainda é utilizado dessa maneira, para separar o que presta do que não presta. O que não presta, ele devolve para o rio e junto com o mercúrio. O asbesto, tá? A fibra do asbesto, o asbesto é um elemento altamente cancerígeno, tá? Ele é utilizado, tá? Na fabricação dessas antigas telhas de amianto, tá? E antigamente também fazia-se caixa d'água com o amianto, tá? Então, quem tem contato com a fibra de asbesto tem uma probabilidade de desenvolver câncer de pulmão 10 vezes maior do que uma pessoa que não tenha contato com o asbesto, tá? Então, é altamente cancerígeno a fibra do asbesto. O álcool ele pode provocar lesão celular por agressão direta na mucosa gastrointestinal, né? Mucosa do esôfago também, ação direta, irritante do álcool direta na mucosa esôfago, estômago e intestino, e o álcool também, em quantidades elevadas, ele pode ser absorvido e provocar lesão na célula hepática, uma lesão conhecida com o nome de esteatose, tá? A gente vai ver isso depois com mais detalhes, tá? Então, o álcool ele pode provocar lesões e morte celular por irritação direta ou então após a sua absorção. Narcóticos são medicamentos que têm uma tendência por atuarem no sistema nervoso central. Agora, eles são feitos para isso, tem as indicações aí na neurologia, na psiquiatria, mas em doses excessivas, tá, exageradas, são capazes de provocar lesão e morte celular.
E outros medicamentos, poderíamos citar os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? O AS, provocando lesão a nível de estômago, tá? Podendo provocar erosão da mucosa do estômago, com sangramentos profusos, ou também os corticoides, também utilizados muito na medicina, são capazes também de provocar lesão a nível de mucosa gastrointestinal, podendo dar hemorragias que muitas vezes são desencadeantes da morte do paciente, dependendo da sua intensidade. Então, no número 3 aí, vimos alguns exemplos de agentes químicos capazes de provocar lesão e morte celular. Tá? Bom, no número 4 aí, nós temos os agentes biológicos. Agentes biológicos que são as bactérias, os vírus e os fungos. As bactérias, inúmeras bactérias, né, que agridem o nosso organismo, tá? Elas têm a capacidade de secretar toxinas e provocarem lesão no organismo, tá? Lesão nas células e nos tecidos do organismo. Tá? Então, os agentes biológicos, nós temos as bactérias, os vírus, que são parasitos intracelulares obrigatórios, né? O vírus, para a sua sobrevivência, ele necessita de estar parasitando uma célula, tá? Onde ele vai sobreviver e vai se replicar, se multiplicar. Tá? Temos várias doenças aí provocadas por vírus, né? Tem o sarampo, tem a rubéola, tem a cachumba, tem a dengue, tem o HIV, são inúmeras as doenças provocadas por vírus. E os fungos, que são, né, o terceiro tipo de agente biológico capaz de provocar lesão e morte celular, os fungos provocam as chamadas micoses. As micoses podem ser micoses superficiais, que atingem pele e mucosas, e as micoses podem atingir as vísceras, os órgãos, no caso das micoses profundas. Então, os agentes biológicos são as bactérias, os vírus e os fungos, capazes de provocar as mais variadas lesões celulares, muitas vezes provocando a morte das células. Bom, ainda só para citar como causa de lesão e morte celular, nós temos as lesões induzidas por mecanismos imunes. Olha, as lesões induzidas por mecanismos imunes são as chamadas doenças autoimunes, que vocês devem ter estudado nos primeiros períodos da faculdade na imunologia. Tá? As doenças autoimunes, elas não são doenças que você adquire de uma pessoa, nem você transmite para outra pessoa. Tá? Ela é uma doença do seu próprio organismo. Aquele problema do organismo reconhecer uma estrutura como antigênica. Aí provoca a reação antígeno-anticorpo, depositando nos tecidos e provocando as mais variadas lesões celulares. Tá? Nós temos aí, por exemplo, como doença da imunidade, podemos ter aí a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia e as
mais variadas formas de glomerulonefrites, dando lesões aí glomerulares de diversas maneiras, provocando lesão e morte celular. Tá? Então, as lesões induzidas por mecanismos imunes são as doenças da imunidade, as chamadas doenças autoimunes. Defeitos genéticos, problema de cromossomas, tá? A gente cita o mais conhecido é a síndrome de Down, né? Provocando o chamado mongolismo. E as lesões por distúrbios nutricionais, a gente tem que fazer aqui um comentário que a nutrição do nosso organismo, tá? Se for excessiva, ela é capaz de provocar lesão e morte celular, como a gente vê volta e meia aí na televisão, nas obesidades mórbidas, né? Por excesso de agentes nutricionais. Então, uma hipernutrição, tá? Uma nutrição exagerada, provocando as mais variadas lesões celulares. Por outro lado, a nutrição inadequada, tá? Quando o indivíduo não ingere o mínimo necessário para o seu sustento, a gente tem aí a desnutrição. Tá? Então, a nutrição também tem que ser equilibrada. Se for menos, você tem desnutrição com lesão e morte celular. Se for em excesso, você também tem a obesidade mórbida, provocando também as mais variadas lesões celulares. Tá bom? Olha, agora chegou o momento da gente entrar nas lesões. Tá? E até aqui eu enumerei diversas situações capazes de provocar lesão e morte celular. Agora a gente vai entrar na qual tipo de lesão? Lesão e morte celular. Então, a gente começa abordando as lesões reversíveis. Então, lesão reversível é conhecida com o nome de degeneração. Então, se é uma degeneração, gente, entendam que não existe morte celular. Tá? Tem uma lesão celular, uma alteração nessa célula, mas que não provocou a sua morte. Então, a gente está diante de uma lesão reversível. Ou seja, a agressão não foi capaz de provocar a morte da célula. Tá? Então, as lesões reversíveis são conhecidas como degenerações. Nós temos dois tipos de degeneração. Tá? A tumefação celular, que é a degeneração hidrópica, e a gente tem a degeneração gordurosa. A tumefação celular, que é a degeneração hidrópica, ela é caracterizada por um acúmulo de líquido, de água, no citoplasma das células. Daí o nome hidrópica. Tá? Então, a célula fica balonizada, fica tumefeita. Então, é a tumefação celular, ou degeneração hidrópica. É uma lesão celular reversível. E a degeneração gordurosa, ela é caracterizada por acúmulo de gordura no citoplasma da célula. Tá? Então, é a degeneração gordurosa, que também é uma lesão celular reversível. Então, por enquanto, nessas lesões celulares,
nós temos alterações da célula, mas a célula permanece viva. Tá? Eu não tenho a morte da célula. Então, a degeneração celular é uma lesão celular reversível. Tá? A célula tem a chance, a probabilidade de se recuperar. Então, nós temos aí um fígado, ó, vocês estão vendo um corte de fígado, tá? Coloração amarelada e a consistência do parênquima hepático fica diminuída, o fígado fica amolecido, porque eu tenho nos hepatócitos um acúmulo de gordura que empurra, na microscopia, a gente vê, empurra o núcleo do hepatócito para a periferia. Então, temos aí um fígado vítima de degeneração gordurosa. Ele, na macroscopia, a gente percebe que o fígado fica aumentado de volume, de consistência macia, diminuída, e coloração amarelada. Então, é o fígado da degeneração gordurosa, que a gente está vendo aí, olha, na microscopia, esses hepatócitos com citoplasma branco, tá? Porque é a gordura que tem no citoplasma, e o núcleo rechaçado para a periferia. Então, o fígado da degeneração gordurosa é o fígado que a gente chama de esteatose hepática. Tá? E a esteatose hepática, tá? A degeneração gordurosa, ela tem duas causas bem definidas. Uma delas é o uso excessivo de álcool na dieta. Então, o alcoolismo leva a uma degeneração gordurosa do fígado. Tá? E a outra causa importante de degeneração gordurosa é a desnutrição. Graus severos de desnutrição também são capazes de provocar degeneração gordurosa. Tá? Agora, essas duas causas estão bem estabelecidas, estão bem estudadas há vários anos. Tá? Então, como causas de degeneração gordurosa, o alcoolismo e a desnutrição. Agora, com o surgimento nos últimos anos aí da ultrassonografia, hoje em dia eles diagnosticam várias pessoas, vários pacientes, tá? Com graus variados de degeneração gordurosa no fígado e que não são nem desnutridos, nem são alcoólatras. Tá? Então, existe hoje, tá, um grupo de pessoas que estão sendo estudadas que desenvolvem degeneração gordurosa no fígado, às vezes grau 1, grau 2, grau 3, né? Definido lá pela ultrassonografia, e que não são desnutridos nem alcoólatras, mas ainda não chegaram a uma conclusão definitiva o porquê desse grupo de pessoas desenvolverem degeneração gordurosa no fígado, não sendo nem desnutridos nem alcoólatras, tá? Então, isso é estudo aí dos gastroenterologistas que, de repente, daqui a uns anos, eles vão definir outras causas de degeneração gordurosa no fígado, tá? Mas, então, temos aí um exemplo de lesão reversível, que é a degeneração gordurosa. Agora,
quando a lesão, a agressão na célula foi muito grande e ultrapassou a capacidade dessa célula em suportar aquela agressão, aí a célula, então, ela morre, tá? Então, nós temos a necrose. A necrose celular é uma lesão celular irreversível, tá? Depois que morreu, a célula não tem retorno, tá? Então, nós temos como causa de lesão celular reversível as degenerações e lesão celular irreversível a necrose, tá? Agora, só um parentezinho, tá, gente? Olha, quem chegou para assistir a aula depois, eu já pedi para vocês digitarem o nome e o número de matrícula no chat para eu poder fazer a frequência de vocês, tá? Então, um pequeno parênteses aí para quem chegou depois, não esquecer de colocar o nome e o número de chamada no chat, tá bom? Bom, mas então, voltando aqui à necrose, que é uma lesão celular irreversível, veja só, a célula que sofreu necrose, tá? Ou seja, ela foi vítima de uma agressão e ela não suportou essa agressão, ela então morreu, ela se necrosou. Tá? Essa célula, do ponto de vista nuclear, ela apresenta três situações diferentes. Tudo isso, gente, acontece em célula necrótica. Tá? Então, nós temos a picnose, a cariorrexis e a cariólise. Isso aí, gente, são representações nucleares de células que necrosaram. Tá? Então, o que é a picnose? Uma célula com núcleo picnótico é o núcleo muito pequenininho, tá? Então, picnose é uma célula necrótica cujo núcleo está muito diminuído, muito pequenininho, núcleo picnótico. Então, nós temos a picnose. Quando o núcleo da célula necrótica se fragmenta, aí nós estamos diante da chamada cariorrexis. Então, é o núcleo fragmentado, a cariorrexis. E uma outra maneira da gente observar na microscopia uma célula necrótica é o desaparecimento desse núcleo, é a chamada cariólise. Então, picnose, cariorrexis e cariólise são representações nucleares de células necróticas, tá? Agora, nós temos alguns tipos diferentes de necrose. Primeiro tipo ali, ó, é a necrose talvez a mais comum de acontecer, que é a chamada necrose de coagulação, que é vista, por exemplo, nos rins, no coração, nas suprarrenais. Essa necrose de coagulação, ela acontece a coagulação das proteínas citoplasmáticas, tá? E essa necrose de coagulação é também conhecida com o nome de necrose isquêmica. Então, talvez seja o tipo mais comum de necrose. É a necrose isquêmica ou de coagulação, que é caracterizada pela coagulação das proteínas citoplasmáticas, provocando a morte celular. O segundo tipo de necrose
é a chamada necrose de liquefação. Essa necrose de liquefação, ela é típica do sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central, a sustentação desse tecido é dada pelas células lá da glia. E quando ocorre morte dessas células do sistema nervoso central, essas células elas se desmancham, elas se liquefazem. Daí o nome de necrose de liquefação ou necrose liquefativa. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, muita atenção, no que eu vou dizer agora. Olha só, qualquer necrose que aconteça no sistema nervoso central é necrose liquefativa. Tá? No sistema nervoso central não existe outra necrose. Toda necrose, por qualquer que seja a causa no sistema nervoso central, é uma necrose liquefativa. Tá? Agora, não estou querendo dizer que a necrose liquefativa só acontece no sistema nervoso central. Não. Ela pode acontecer em outros tecidos. Por exemplo, se você tiver uma pneumonia provocada por um micro-organismo muito agressivo, tá? Ele é capaz de destruir e de liquefazer o tecido pulmonar afetado. Então, você pode ter uma necrose de liquefação em outros tecidos, como acabei de dizer, numa pneumonia muito grave, tá? Muito agressiva, uma pneumonia provocada por um micro-organismo muito agressivo. Tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Tá? Necrose de liquefação, ela é típica de sistema nervoso central, mas ela não é exclusiva do sistema nervoso central. Ela pode aparecer em outros tecidos. Tá? Olha, necrose do tecido... Oi, pode falar. Por que o tecido foi feito desse jeito? O que causa isso? O que causa é a agressão no caso do sistema nervoso central, é por falta de sustentação do tecido, tá? Aí ele não tem como se sustentar, ele se desmancha pela agressão sofrida. Agora, em outros tecidos, por exemplo, no pulmão, é pela agressividade do micro-organismo, que destrói e desmancha a célula afetada. É pela agressividade do micro-organismo. Tá bom? Entendi, tá bom, obrigada. Nada. Agora, em termos aqui, olha, é só nomenclatura, tá, gente? Olha, necrose do tecido adiposo. Por exemplo, vocês sabem que o pâncreas ele é muito rico em tecido gorduroso, não só na sua volta, mas também no parênquima pancreático. Então, necrose de tecido adiposo, às vezes é visto na mama, uma mama que sofre um trauma, principalmente uma mama feminina, que é mais volumosa, tá? A mama, vocês sabem que é rica em tecido adiposo, em tecido gorduroso. O parênquima mamário é rico em gordura. Então, a necrose de tecido adiposo recebe o nome de esteatonecrose. Tá? Só nomenclatura para passar para vocês. Agora, um tipo especial de necrose coagulativa, tá? É a necrose caseosa. Olha, essa necrose caseosa, ela é típica da tuberculose. Onde quer que você tenha tuberculose no seu organismo, a necrose típica da tuberculose é a necrose
caseosa. Olha, esse termo, tá, gente? Caseosa vem do latim, tá? Que é caseum. E eles comparam esse termo caseum, essa necrose caseosa, eles comparam isso com o aspecto de queijo derretido, queijo fundido. Então, eu olhando uma lâmina no microscópio óptico, esse que a gente tem aí na faculdade, por exemplo, se você vê um tecido com necrose de caseificação, necrose caseosa, a área onde existe a necrose, ela é totalmente substituída por um material róseo e hialino, tá? Então você não vê esboço celular nenhum. Você vê uma mancha rosa eosinofílica, tá? Você não vê estrutura nenhuma. Então, diferente da necrose de coagulação, que a gente vê nos rins ou no coração, onde você percebe que aquela área está necrosada, mas você enxerga o esboço das estruturas que ali estão. Então, se você vê um rim com uma área de necrose, no parênquima renal, você percebe no microscópio que aquela área está necrosada. Mas você sabe que ali é uma área onde existe túbulos renais ou é uma área onde existe, por exemplo, glomérulos renais. Tá? Então, você consegue visualizar o arcabouço celular na necrose de coagulação. Agora, se você pega um rim com uma necrose caseosa, na área de necrose você não enxerga esboço, estrutura nenhuma de rim. Você vê apenas aquela mancha de coloração rósea, tá? Então é diferente. Isso, claro, a gente vocês vão entender melhor nas nossas aulas práticas lá de microscopia. Tá? Vocês vão ver uma necrose caseosa e vão ver uma necrose de coagulação, tá? Então, e por último, gente, aqui é pura nomenclatura, vocês estão vendo aí necrose gangrenosa. Olha, a necrose gangrenosa, ela esse nome é reservado para a necrose de extremidades, tá? Muito mais comum em membros inferiores, tá? Mas pode ser, como eu já disse, na ponta do nariz, na ponta da orelha, na ponta dos dedos das mãos. O que é gangrena? Nada mais é do que uma necrose isquêmica de extremidades, tá? Ela é muito mais comum de acontecer nos membros inferiores, tá? Então, é chamada necrose gangrenosa. Bom, olha só, aí a gente está vendo um corte de rim e essa área clara que vocês estão vendo aí é uma área de necrose de coagulação, necrose isquêmica ou de coagulação. Então, a área mais estreita, a área clara mais estreita, é a área onde aconteceu a oclusão vascular. E a área mais larga é voltada para a periferia. Então, em toda essa área clara que vocês estão vendo aí, deixou de chegar sangue. Então, se não teve irrigação sanguínea, não aconteceu oxigenação das células, aconteceu, então, necrose celular, tá? Morte celular, tá? Lesão celular irreversível. A mesma coisa aconteceu aí nesse corte de baço. Essas áreas claras também deixaram de receber irrigação sanguínea, não tendo irrigação, não chegou oxigênio, não chegando oxigênio, aconteceu
a morte celular. Essas áreas claras aí. Alças intestinais que ficaram escurecidas, tá? Por falta de irrigação sanguínea para todas essas alças intestinais escuras que vocês estão vendo aí. Tá? Então, necrose isquêmica ou de coagulação. Não adianta, né? Necrosou, tem que ressecar essas alças e refazer o trânsito intestinal com o que restou de intestino íntegro. Aí, um corte de cérebro, essa área de coloração meio amarelada aí, meio escura, a área de necrose isquêmica, só que necrose isquêmica no cérebro provoca necrose de liquefação. Olha, todo esse pulmão aí que vocês estão vendo, praticamente tomado por tuberculose. Todas essas áreas amareladas são aquelas áreas que eu disse para vocês que eles comparam com o aspecto de queijo derretido, queijo fundido, que é a necrose caseosa ou de caseificação, necrose típica de acontecer na tuberculose. Aí, olha, uma gangrena teve que fazer a amputação do membro, tá? Então, na gangrena, gente, nós temos duas situações. Quando na área necrosada, na área da gangrena, acontece proliferação de micro-organismos, a gangrena fica exudativa. Ela é denominada, então, de gangrena úmida. Tá? Então, gangrena úmida é quando, na área de gangrena, aparece proliferação de micro-organismos. Então, gangrena úmida. Tá aí mais um pé necrosado, tá? Mais um exemplo aí de gangrena. Quando na área de gangrena não existe proliferação de micro-organismos, a gente está diante da gangrena seca. Tá? E aí, mais uma gangrena. Tá bom? Olha, então eu agradeço a presença de todos. Tá? A gente terminou aqui e qualquer esclarecimento maior a gente faz, sem dúvida, durante nossas aulas práticas. Qualquer dúvida que tenham ficado, quando a gente encontrar nas aulas práticas, a gente está à disposição para esclarecer melhor qualquer coisa que tenham ficado aí com alguma dúvida. Tá? Então, só mais uma vez, antes de encerrar, peço para não esquecerem de digitar o nome completo e o número de matrícula no chat. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Obrigado, professor. Obrigado, Valeu, professor. Deus. Bom final de semana. Para vocês também. Obrigada, Obrigada, professor. professor. Nada.